Olá, seja muito bem-vindo ao Academia. No programa de hoje vamos falar sobre adolescentes que cometem atos infracionais, as audiências em que são ouvidos e medidas socioeducativas que cumprem. A tese que vamos debater é do doutor em Direito e Justiça, Éder Fernandes Santana. Minha vida estava em jogo, paisagem testemunhal de escuta do adolescente em audiência socioeducativa, tese de doutorado apresentada à Faculdade de Direito e Ciências do Estado da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção do título de doutor em Direito e Justiça, sob a orientação da professora doutora Mônica Sete Lopes. Um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça em novembro de 2018 mostra que o Brasil tinha, naquele período, 22 mil jovens internados, ou seja, privados de liberdade em 461 unidades socioeducativas do país. Duas das principais razões de estarem ali: roubo e tráfico de drogas. A maior parte desses internos está no estado de São Paulo. Outro dado importante é que há muito mais meninos cumprindo essas medidas restritivas de liberdade do que meninas. A internação é a opção mais rigorosa para quem cometeu um ato infracional. O jovem deve ser reavaliado a cada 6 meses e a restrição de liberdade, pela lei, não pode exceder 3 anos. E nós recebemos aqui no estúdio da TV Justiça Anderson Pereira de Andrade, doutor em Direitos Fundamentais, e o mestre e doutor em Linguística, Tiago de Aguiar. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui no Academia. Eu já me dirijo diretamente ao nosso expositor para dizer: Éder, como é que é a sua tese? Faz uma exposição inicial para a gente que a gente possa começar a entender do que a gente vai debater aqui pela próxima meia hora. Fique à vontade. Ok, Alexandre, olá. Nessa tese, eu pretendi pesquisar, tendo em vista o espaço de escuta do adolescente, se é previsto no ECA, como ele é concretizado em audiências. O primeiro ponto, então, eu verifiquei que há no ECA uma centralidade da escuta do adolescente no procedimento de apuração de ato infracional. E na pesquisa empírica de campo, eu acompanhei 103 audiências no CIA-BH, que é onde funciona a vara infracional. O CIA é o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente e do Ato Infracional, que comete ato infracional. Em Belo Horizonte, Minas Gerais. É onde funciona a vara infracional, onde tem a promotoria especializada, a defensoria pública, setores da prefeitura, da polícia civil. É um espaço muito interessante para a efetivação dessa questão desses direitos. O que eu acompanhei nas audiências é a prevalência do escrito sobre a possibilidade da oralidade, da possibilidade de o adolescente falar, construir de forma singular a sua significação para o ato infracional. Então, a prevalência do escrito seria a prevalência da tradução do fato, que ainda está em discussão, que ainda não sabemos se vai ser ato infracional ou não. Está sendo apurado. Está sendo apurado a prevalência dessa tradução na linguagem penal. Então, a prevalência do escrito leva à consequência de um silenciamento, de não ter abertura prevista no ECA para essa palavra singular do adolescente na construção da significação para o ato. Doutor Tiago, seja bem-vindo. Muito obrigado por participar conosco aqui. Faça uma questão aí a respeito da tese. Olá, muito obrigado. Agradeço o convite. Eu queria saber se, nesse momento, né, em que o juiz narra o fato e pede a confirmação do adolescente, né, se aquele ato efetivamente aconteceu daquele modo, se existe uma preocupação por parte do poder público em adequar a linguagem dos autos a uma linguagem que seja mais próxima da realidade desse adolescente. Ótimo. É uma questão importantíssima e que é central nesse trabalho. Então, por quê? Eu estou trabalhando justamente o lugar da oralidade, da escuta do adolescente em audiência. Quando há a prevalência do escrito sobre a palavra falada, esse escrito vem vazado nos códigos, e principalmente no Código Penal.
E aí, o que aparece como questão, entre várias? O ECA prevê que ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção na lei. Isso é muito importante, porque isso delimita o campo de atuação do Estado sobre a liberdade do adolescente. E isso é muito importante. Isso também favorece a possibilidade de defesa. Eu sei do que eu estou me defendendo. Mas nós estamos falando de adolescente. E nós estamos falando de um mundo com um vocabulário próprio, que é o mundo jurídico, o juridiquês, né, que a gente fala comumente. Você, em audiência, seja o juiz, a promotoria, conduzir de modo a que o adolescente ou a fala dele seja apenas de confirmação ou não, de sim ou não, para um texto vazado, traduzido no Código Penal, que em geral não faz parte do vocabulário comum de todos nós, não estou dizendo apenas do adolescente, é uma barreira para a escuta. É uma barreira para que esse adolescente fale de outras possibilidades de dar sentido ao ato. Então, a sua pergunta é muito importante porque ela traz o que é central nessa tese. A prevalência desse escrito vazado no juridiquês, e especialmente no Código Penal, barrando a possibilidade daquilo que o ECA traz como central no procedimento de apuração de ato infracional, aliás, de todo o sistema do ECA, que é a escuta e o protagonismo do adolescente, da criança a criança nos processos de adoção, por exemplo, mas no caso nós estamos tratando do ato infracional, do adolescente em audiência. Okay? Então, eu agradeço a pergunta. Ou seja, não há uma adaptação para a realidade, né, doutor Tiago? Em relação a isso, pelo que foi estudado e pesquisado. Doutor Anderson, muito obrigado pela sua presença aqui, seja bem-vindo. Por favor, faça uma questão em relação à tese. Eu que agradeço o convite da TV Justiça e cumprimento o professor Tiago, cumprimento efusivamente o professor Éder, porque construiu uma tese muito bem feita, muito bem fundamentada teoricamente, eu diria até erudita, que me deu muito prazer, cuja leitura me deu muito prazer. E uma tese também que é uma denúncia, né? Uma denúncia no sentido de que os adolescentes não estão sendo ouvidos pelos juízes, promotores e defensores públicos. É uma denúncia no sentido de que a defensoria pública se omite em algum momento da tese e o senhor diz que é quase nula a participação das defensorias públicas nas audiências para decidir os destinos do adolescente. Eu, que também trabalho esses temas, eu fui promotor de justiça por 22 anos numa promotoria da infância e juventude, e também academicamente, assim, eu manifesto um certo desencanto porque o Estatuto da Criança e do Adolescente ele optou por tratar conjuntamente os dois grandes âmbitos de intervenção com a criança e o adolescente, que são o âmbito de proteção e o âmbito de responsabilização. No âmbito de proteção, a gente pode dizer que o Estatuto teve sucesso, né? A questão da adoção, vem sendo aperfeiçoada a legislação, a proteção, a colocação em família substituta, as formas de retirada dessa criança, eventualmente dessa família natural, enfim. Mas no âmbito da responsabilização do adolescente pelo cometimento do ato infracional, eu, pelo menos, entendo que o Estatuto vem falhando. O Estatuto, porque a questão que eu trago para o senhor é o seguinte, em primeiro lugar, esse modelo de escuta aberta do adolescente, que de alguma forma é preconizado na sua tese, ele existe em algum lugar no Brasil? Porque eu fico me perguntando, eu conheço o Serviço de Atendimento Integrado ao Adolescente de Belo Horizonte, que é um dos melhores do Brasil, e o senhor encontrou todos esses problemas. E eu fico pensando, em Brasília, por exemplo, que é uma realidade que eu conheço, em Brasília, 1/3 dos adolescentes que é apreendido em flagrante por ato infracional cometido com violência ou grave ameaça e levado ao promotor de justiça, não conversa, não tem nenhum tipo de entrevista com o defensor público, por exemplo. Isso no Distrito Federal, de que forma se concretizaria essa oitiva, né? Porque é uma lei que se trata do adolescente que comete um ato infracional que, de acordo com a própria lei, como o senhor disse, é crime ou contravenção, é dada a operar por juristas, juiz, promotor e defensor público, se insere nesse âmbito jurídico. Então, como tratar o adolescente de outra forma que não essa, né?
Doutor Anderson, essas considerações que o senhor fez vão ser comentadas pelo doutor Éder no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta. Fique conosco aqui no Academia. E o Academia está de volta hoje com o tema Minha Vida Estava em Jogo, paisagem testemunhal de escuta do adolescente em audiência socioeducativa. Com o expositor Éder Fernandes Santana e os convidados Anderson Pereira de Andrade e Tiago de Aguiar. Bom, eu já começo aqui mostrando que esta tese, que estamos tratando aqui, ela já virou uma publicação, não é isso, doutor? É isso mesmo. Já está disponível para as pessoas comprarem no site? Como é que está? Está disponível no site da livraria De Plácido. Ela foi publicada pela editora De Plácido de Belo Horizonte. E é só entrar lá, está lá disponível. Ficou muito bonito, parabéns. Bom, no bloco anterior, o doutor Anderson fez algumas considerações a respeito da tese e lançou uma pergunta. De que forma a gente poderia mudar essa realidade? Quer dizer, essa falta de escuta real desse adolescente. O que seria, doutor Éder? Bom, eu agradeço a questão do Dr. Anderson, ela é muito ampla, né? Ela é uma questão central para a sociedade brasileira hoje e da tese eu posso extrair, para recolocar a questão, o seguinte: o ECA e os estudiosos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles apontam uma dupla crise para essa legislação. Uma crise de implementação, que é o que está em questão, e uma crise de interpretação. Então, ao mesmo tempo, não se concretiza o que está previsto e não se concretiza porque se conhece pouco. Não se lê o ECA naquilo que ele tem de específico. Então, isso é um ponto de partida central para esse trabalho. Então, eu entendo e eu trabalho nesse sentido. Essa dupla crise, ela está ligada a um desconhecimento da especificidade do ECA. E aí eu vou desdobrar, vou desdobrar a questão do professor no seguinte, começando por esse ponto, para o seguinte: só agora, nas diretrizes do MEC para o curso de Direito, as instituições de ensino superior podem incluir Direito da Criança e do Adolescente como uma disciplina. Nós vamos fazer 30 anos de Convenção sobre o Direito da Criança, 30 anos de Constituição, 29 anos de ECA. Agora, o direito da criança e adolescente pode ser uma disciplina. O ECA prevê várias especializadas. Então, um juiz com uma formação especializada para lidar com essa legislação e com essas questões. A concretização disso, no âmbito da organização do judiciário brasileiro, ainda está caminhando. É capenga. Então, embora em Belo Horizonte a gente tenha lá uma estrutura boa, não é a realidade, por exemplo, de Minas Gerais. Então, uma crise de interpretação e de implementação que está ligada ao ensino jurídico, à preparação para essas questões, não apenas para a lei, mas para as questões que vão aparecer em audiência, que são mais questões sociais do que jurídicas. E uma preparação de uma organização judiciária para lidar com esse público, com essa legislação. Então, eu começaria mapeando e devolvendo a questão nesse sentido. Em segundo lugar, o professor começou fazendo uma distinção entre proteção e responsabilização. A responsabilização não exclui a proteção. O adolescente que deve ser protagonista no processo de responsabilização, porque ele vai ser responsabilizado, ele vai se responsabilizar pelo ato, uma vez provado, a ele devem ser garantidos todos os direitos de direitos fundamentais que estão ligados a uma perspectiva de proteção, a uma perspectiva da doutrina da proteção integral. Então, a falta de um estudo específico, de um estudo voltado para essas questões, acaba deixando um espaço para a permanência de práticas e discursos que são anteriores à Constituição, que são discursos que localizam, que nominam esse adolescente menor infrator. Isso tem efeitos políticos.
Você dizer menor infrator não é uma questão de politicamente correto, palavras, belas palavras, não é nada disso. Isso tem efeito na concretização da escuta, que é o específico desse trabalho. Se ele entra menor infrator, a palavra dele já está dada. Ou já está silenciado em alguma medida. Faz todo Esse sentido. é um ponto. Então, o adolescente a que se atribui a prática de ato infracional, ele não deixa de ser adolescente. Então, é preciso trabalhar, a sociedade brasileira precisa trabalhar esses preconceitos e levá-los a sério. Porque, e aí é uma questão que está no trabalho, a psiquiatria francesa, por exemplo, e isso serve para qualquer sociedade, diz que as questões da adolescência revelam, trazem a problemática da nossa constituição como sociedade, de como nós estamos nos construindo como sociedade. E aí uma outra pesquisa, outras pesquisas, podem dizer, por exemplo, do perfil do adolescente que chega em audiência. O perfil cor da pele é majoritariamente negro ou pardo. Isso tem uma pesquisa estatística do CIA-BH, que é muito interessante, produz estatística dos casos. Cor da pele, escolaridade é baixa, renda. Então, quais são as questões que a sociedade está evitando escutar em audiência? Então, essa é uma questão importante. Então, só contextualizando a questão doutoranda, que é muito ampla, eu vou partir para o segundo ponto. Se no processo de responsabilização não está excluída a perspectiva de proteção, da doutrina de proteção integral, e aí entram em jogo todos os direitos fundamentais do adolescente, com centralidade para a sua participação, para a sua escuta em audiência, o Ministério Público, mesmo nessa fase que seria pré-processual, ele não deixa de ter essa perspectiva. Então, o Ministério Público, nessa oitiva imediata e informal que é prevista no ECA, e que não impõe a presença do defensor, por exemplo, o Ministério Público não deixa de estar na posição de quem tem a responsabilidade de garantir o direito do adolescente. Esse é um ponto. O outro é, no CIA-BH, as audiências de oitiva, imediata e informal, elas acontecem com a presença do Ministério Público, do defensor, do juiz, muitas vezes. Então, no específico de organizações dessas audiências em que há a presença do defensor, não está excluída, mesmo que não esteja prevista no ECA, mas se é feito com a presença do defensor, que haja uma explicação para o adolescente do que está acontecendo. Então, como concretizar a escuta? Às vezes, essas questões são mais simples do que parecem. Você pode explicar para o adolescente onde ele está, o que está acontecendo, do que ele está sendo, o que está em jogo na vida dele, que a vida dele está em jogo. Eu trago um caso. A juíza e a promotora, pode ser juiz ou promotor, eu não quero identificar. Insistem com o adolescente se ele confirma, e aí sempre essas perguntas do tipo sim ou não, se ele confirma as declarações dele perante o promotor. E o adolescente não gagueja, ele não sabe o que está acontecendo. Depois de muito insistir, o adolescente pergunta, o que é promotor? Perceba, isso está vinculado à primeira pergunta do professor Tiago. Ao adolescente não é explicado, não é colocado para ele em termos que ele possa entender o que está acontecendo. O que está em jogo em audiência? O que a palavra dele pode trazer como consequências para ele? O que ele pode dizer ali, um sim ou não, pode ter como consequência uma internação. Eu não estou aí partindo para uma outra ponto da pergunta do professor, bastante amplo e bastante importante. O direito penal juvenil, eu não sei se é necessário trazer trazer como uma disciplina tão fechada, porque isso traduziria o ECA na legislação penal. Isso vaza em audiência. Nessa tradução do ato na linguagem penal, excluindo ou dificultando a efetivação da defesa. Doutor Tiago, por favor, mais uma questão? Como que o senhor entendeu ou percebeu essa relação entre os participantes das suas audiências? Como é que esse silêncio se dá tanto na construção de textos, quanto na não construção de textos e discursos? Essa é também uma questão que, inclusive, merece um desdobramento maior por outros trabalhos, a partir ou tendo em vista a sua pergunta ou o que eu trabalho aqui.
Eu trabalho tanto o silêncio nessa perspectiva, quer dizer, o silêncio ele está presente em qualquer texto, quanto uma política do silêncio, quer dizer, um silenciamento. Quando, a partir da sua primeira pergunta, por exemplo, se a leitura de peças dos autos é dada, traduzida de forma, num vocabulário que o adolescente não entende, há um silenciamento. Se o adolescente entra em audiência, qualquer que seja, a oitiva informal, a apresentação, a justificação, e a ele não é dada a possibilidade de entender o que está acontecendo, isso faz parte do direito de defesa, e aí a presença da defensoria, não apenas formalmente, mas presente com o adolescente, explicando para ele isso que está acontecendo, é uma audiência, a sua palavra tem consequências tais, o que está em jogo é tal coisa, você tem que falar a verdade. Também há um silenciamento aí. Então, quando a defensoria se cala, ela cala o adolescente. Quando o Ministério Público também se cala no seu dever, também que ele deve assumir de proteção, né? Proteção e responsabilização não estão desvinculadas. Ele também está calando o adolescente. Então, há esse silêncio e há ainda uma outra possibilidade, porque se você fizer uma leitura apenas sobre o viés penal, uma prática comum é faça silêncio e que você está se defendendo. Isso também é uma política do silêncio. Mas há uma outra perspectiva de silêncio que eu trabalho nessa tese. É preciso que o sistema de justiça também silencie um pouco. O direito fala demais, produz sentido demais, silenciando as possibilidades singulares de construção. Então, é central nesse trabalho para que se efetive o que é específico do ECA, que é a escuta do adolescente, que o adolescente tem que participar da formulação de significado para a sua trajetória, que a autoridade silencie, para que o adolescente fale. Vou pedir mais uma questão, rapidamente, do professor. Na verdade, assim, como eu me estendi bastante, na minha primeira intervenção foi ampla, como o professor Éder falou, eu queria só pontuar que, quando eu falo em proteção e responsabilização, concretamente, a gente vê que o Estatuto ele foi sendo reformado ao longo desses 29 anos, na parte de guarda, de adoção, de colocação em família substituta, na criação de um procedimento para a colocação de uma criança ou adolescente numa instituição de acolhimento. Antes, não, o Conselho Tutelar chegava e retirava, tinha o poder de retirar aquela criança da casa dela e colocar numa instituição de acolhimento. Hoje, não. Hoje tem que ser uma medida judicial pedida pelo Ministério Público ou por alguém da família, enfim, uma medida drástica. A adoção, nem se diga, vem sendo aperfeiçoada ao longo dos anos. Essas são medidas de proteção. As medidas de responsabilização, que não excluem, evidentemente, as de proteção, isso está expresso no Estatuto, no artigo 112, se não me engano, possibilita a aplicação de medidas de proteção. A que me refiro é que nunca houve uma reforma do Estatuto no que se refere a essa parte da aplicação das medidas socioeducativas. Por quê? Pergunto eu ao professor. O senhor acha que o Estatuto precisaria de uma reforma? Nós não podemos reformar o que a gente não conhece. Então, como o senhor deu o exemplo, se o juiz vai para a vara da infância, infância e juventude, para o campo infracional, com uma leitura penal, que não teve uma formação específica para aquilo, ele vai repetir um padrão de atuação penal. E aí, o penal para o adulto não exclui garantias de direitos fundamentais, né? O caso é que nós estamos lidando com um público específico, com o adolescente. Então, como eu disse na primeira questão, agora que está partindo para uma formação para direito da criança e adolescente. Então, você não tem o profissional que vai fazer o concurso, ele não passou por uma leitura do ECA que considere a especificidade do ECA. Ok, isso é um ponto. E aí, na pergunta do professor, eu gostaria ainda de reforçar o seguinte. Quando eu digo responsabilização, proteção, não é apenas na perspectiva da medida, mas na perspectiva da postura. Quer dizer, a postura do promotor
também deve ser uma postura de proteção, ali, vinculada, né, na leitura da doutrina da proteção integral. A postura do juiz deve ser uma postura de proteção. Reforça-se ainda mais a postura da Defensoria Pública. O que aparece em audiência? O que eu escutei em audiência? Há uma confusão, às vezes, de uma postura pedagógica com uma postura de responsabilização. Nós não vamos conversar, não é nenhuma preparação, mas conversar com o adolescente para que ele entenda o que está acontecendo, para que a fala dele seja espontânea. Isso foi dito. Mas ele não só não é preparado para entender o que está acontecendo, como ele não é escutado. Então chega nessa situação que aí tem realmente esse caráter de denúncia ou de diagnóstico de uma prática que não atende à previsão constitucional e estatutária de centralidade da escuta do adolescente no procedimento de apuração de ato infracional. Doutor Éder, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, pela tese, parabéns pelo livro também, que na verdade é uma denúncia, né? E é muito importante que a gente consiga saber a respeito disso. Muito obrigado também ao doutor Tiago, doutor Anderson, muito obrigado. E a você, nosso muito obrigado. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial, e o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Até o próximo programa. Fique em paz.